Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? A gente está começando aqui mais uma vez a nossa live. Sejam bem-vindos, tem uma turma chegando aí. Normalmente vocês sabem que a nossa dinâmica aqui funciona de uma maneira bastante específica, né? No início a gente faz um diálogo inicial ali, uns 2, 3 minutos, para o pessoal poder ir chegando, se aclimatando, para dar tempo, se você quiser também, de replicar essa live nos seus stories, de forma que mais gente possa vir. Você quiser convidar a turma, fiquem à vontade. A ideia aqui é criar sempre um ambiente muito... Que bom que você chegou a tempo, Amanda, fico feliz. É sempre um prazer ver o pessoal conseguindo chegar logo que a gente começa, né? Um amigo até me informou que algumas vezes, ele não sabe porquê, o Instagram demora um pouquinho a avisar, né, que a nossa live começou. Então eu acho que isso tem a ver também com frequência, lives, né, curtidas e coisas do gênero. Então, se puder, curta, né, mete uns coraçõezinhos aí, avisa aos amiguinhos, faz a gente crescer e prosperar. É um prazer ver tanta gente chegando, e hoje a gente tem alguns tópicos importantes para conversar. Eu adiantei mais ou menos no Twitter. Eu também não sei como replicar, Gabriel, só acho que dá, não sei, ou escrever alguma coisa do gênero, tá? Eu acho que se você apertar na setinha embaixo, tem uma setinha embaixo aí que dá para jogar no seu stories, não sei. O que a gente tem em mente hoje para dialogar, né, que é o nosso principal objetivo, é entender o desdobramento de alguns fenômenos, né? O primeiro desses fenômenos é o fato... Tive que mexer o microfone, espero que não tenha gerado barulho aí. Isso, a Gabriela acabou de dizer que no Direct dá para você compartilhar. Então você lista, você aperta a setinha e envia para os seus amigos via mensagem direta, para que eles possam fazer isso, tá? Aperta a setinha, seleciona os amigos e manda para eles. Traz todo mundo para cá. Então, a primeira coisa aí que eu quero dizer é, primeiro, agradecer muito, gente. Nós começamos esses vídeos há cerca de uns 10 dias, né? Talvez tenha um pouquinho mais do que isso. E ontem a nossa página passou de 1000 seguidores. Então, eu queria agradecer a todos vocês que desde o início têm apoiado aqui a nossa reflexão. E vamos seguir, vamos para 2.000, 3.000, 10.000, 100.000, vamos fazer esse negócio voar, né? Qual é o nosso objetivo hoje? É discutir 3 questões específicas que estão bem vinculadas àquilo que a gente falou na nossa live de ontem, né? A primeira delas tem a ver com o fato de que, mesmo depois daquela fala inicial dessa última semana, em que o presidente Bolsonaro baixou o tom, né? Ele baixou a guarda e fez uma fala mais tranquila, por assim dizer, em pronunciamento de rede nacional. Ontem o presidente subiu o tom novamente, né? Após o nosso diálogo aqui, alguns fatos novos aconteceram, e creio que talvez o de maior destaque deles seja a entrevista que o presidente deu para a Rádio Jovem Pan, né? E ali o presidente escolheu um novo alvo, né? E isso vai de encontro com aquilo que a gente tinha conversado nos últimos dias, né? O presidente atacou seu próprio ministro da Saúde, né? O presidente usou a frase: falta humildade ao Mandetta, mas eu não vou demiti-lo em meio da guerra. E aí o nosso início de conversa vai falar especificamente desse processo, do desgaste relacional entre o presidente e o seu ministro da Saúde, e por que o presidente, até o presente momento, não toma uma atitude de demissão do ministro da Saúde de um lado, né? E o ministro da Saúde de outro também não pede demissão. Então a gente tá nesse embate. E aí, fazendo um processo de análise dessas duas questões, o que é que nós temos? De fato, Mandetta se tornou uma espécie de tábua de segurança do governo em meio a essa crise. Significa dizer o quê? Enquanto que Bolsonaro continua jogando para a galera, por assim dizer, né, o presidente continua jogando para o seu público de seguidores e para sua militância, soltando frases de efeito
e dentro daquilo que a gente poderia caracterizar como um comportamento populista do ponto de vista político, né? O ministro da Saúde tem sido responsável por construir uma lógica de diálogo técnico com a sociedade. E aí a gente tem dois fenômenos. Enquanto que o ministro veio nessa fala técnica, e eu falei isso ontem, em algum momento ele tentou fazer uma composição. Quando ele viu que essa composição seria frustrada, ele retornou para a sua fala técnica, né? Isso é indicativo de um processo de ruptura gradual entre o presidente e o ministro da Saúde. O presidente, por sua vez, tentou primeiro a negação, depois foi para a construção da fala do Brasil não pode parar, ela também não funcionou, e por fim ele tentou refazer o seu diálogo com a ideia de que ninguém fica para trás, mas sempre que pode, ele precisa encontrar um alvo. E aí isso é importante para quê, gente? Isso é importante para que vocês possam compreender quais são os elementos que compõem a narrativa e o estilo político do presidente Bolsonaro. A narrativa e o estilo político do presidente Bolsonaro estão muito vinculados a um esforço que o presidente tem como político, como homem público e como candidato, de construir uma narrativa em que ele se coloque continuamente como um mandatário em campanha. Isso, em algum sentido, é semelhante ao que o Trump fez, é semelhante ao que outros políticos fizeram, mas a ideia é que o presidente sempre, mesmo com mandato, é um político em campanha. E por que é importante ser um político em campanha? Porque Bolsonaro abriu mão da construção de processos de coalizão dentro do legislativo. Então, tudo aquilo que ele considera importante em termos de aprovação, ele precisa da pressão popular, para essa pressão popular coagir os parlamentares, e dessa coazão, desse processo de coação, ele gera um determinado ganho legislativo. Isso funcionava em tempos normais. Qual é o problema hoje? O problema fundamental na atualidade é que a conjuntura impede que essa pressão popular seja bem sucedida, porque as pessoas não podem ir para a rua, há um esforço por isolamento. Inclusive, no fim de semana passada, em Belém do Pará, tentaram fazer uma manifestação de suporte ao Bolsonaro e a polícia mandou dispersar, e depois as pessoas fizeram um vídeo dizendo que era golpe, que era algo do gênero, e por aí vai, né? O fato fundamental é que uma crise como a do Covid-19 coloca a narrativa de um político como a do Bolsonaro em xeque. Por quê? Porque a narrativa do Bolsonaro é ancorada em dois pilares. Um são as redes sociais, o outro é a construção de um elemento que faz com que ele possa vender uma ideia de uma realidade própria, que significa dizer o quê? Vamos usar um outro tipo de exemplo que não envolva a pandemia. É dizer, por exemplo, que não existe desmatamento ou aquecimento global, né? Se vocês quiserem assistir depois, tem um quadro do Porta dos Fundos que explica isso de maneira muito didática. O quadro se chama A Polêmica da Semana. E aí, como é um quadro de humor, normalmente você tem de um lado, eles colocam um personagem que seria um cientista e um personagem que é alguém com opiniões particulares. Então, assim, tem um sobre a vacina, um sobre efeito estufa. É muito legal. Eu tomei conhecimento ontem, vale a pena assistir. O que acontece? Em tempos normais, essa ideia de você construir a sua própria realidade a partir de uma narrativa dada, tendo como foco principal o princípio de que todas as opiniões importam, dá certo e gera voto, né? Em algum sentido, eu conversava antes da live de hoje com um amigo filósofo para me orientar um pouquinho acerca dessa fala, e ele dizia o seguinte: antes do Covid-19, nós vivíamos em uma realidade pós-moderna, né? A pós-modernidade é um conceito que tenta entender esse mundo da internet, pós-moderna onde todas as opiniões tinham validade. E uma vez que todas as opiniões tinham validade, de fato, o resultado era que todo mundo podia dizer o que queria, e dizendo o que queria, ninguém poderia ser acuado na sua posição que fosse diferente, mesmo que fossem ideias como, por exemplo, vacinar os filhos faz mal. Porque o muro de realidade, né, estava numa distância muito longa. E isso é o fenômeno que leva políticos como o Bolsonaro à vitória eleitoral, né? Mesmo porque também os outros políticos que são concorrentes a ele nos pleitos são desastrosos em termos de comunicação política, até não vamos colocar só na conta de que o povo escolheu mal. Na verdade, o povo escolhe aquele que melhor se comunique. Nas eleições de 2018, Bolsonaro se comunicou muito melhor que o resto, e à medida que o resto foi incompetente em fazer comunicação, ele ganhou a eleição, né? Esse é o ponto. O problema é que, em um momento de pandemia como esse, a lógica discursiva e a lógica de conduta política de Bolsonaro gera uma série de incertezas.
E por que as incertezas são geradas? Basicamente pelo fato de que Bolsonaro constrói uma lógica de que ele precisa confrontar o todo para garantir a parte. Entende essa relação? Imagina que o eleitorado é constituído de 3 partes. Tem uma parte que não vai votar no Bolsonaro de jeito algum, nem que ele salve o Brasil do Covid. Tem uma parte que não faz ideia do que seja Bolsonaro e tem uma parte que está com Bolsonaro para tudo, né? O que Bolsonaro optou em termos de gestão de crise para si mesmo? Ele optou entre a crise do Covid, a crise da recessão e a crise da sua própria carreira política, ele optou por salvar a sua própria carreira política. Então ele não quer conversar com esses 2 grupos e ele quer conversar com esse grupo que são seus apoiadores fiéis. E nessa lógica de conversar com esse grupo que são seus apoiadores fiéis, qual é o esforço do presidente nesse processo? De manter uma ideia de normalidade, né? De normalidade discursiva, que significa dizer o quê? Eu não tenho motivo para temer, ou de soltar uma declaração de efeito, que é, por exemplo, dizer, se o povo está contaminado, eu vou lá para o meio do povo, né? Porque eu sou o povo. Essa estrutura narrativa atende muito bem uma crise, que é a crise eleitoral que pode se colocar diante do presidente no dia seguinte ao Covid e à recessão. E aí a gente está falando de eleições 2022. Porém, essa narrativa não resolve as outras 2 crises, que são a crise econômica e a crise da pandemia. E aqui é importante compreender isso, né? À medida que... E todo político faz escolhas, tá? Todo político faz escolhas racionais, lembrando que a racionalidade é circunscrita pelas emoções e experiências, né? Herbert Simon, né? A racionalidade é limitada pelas emoções. O Bolsonaro faz uma escolha racional. Ele escolhe racionalmente não assumir uma postura de enfrentamento do problema diretamente e joga essa responsabilidade para outras pessoas e tenta fazer uma ação de preservação da sua própria lógica de poder. Tranquilo até aí? À medida que isso é feito, a gente tem um segundo problema, que é o efeito imprevisto dessa dinâmica. Quais são os 2 efeitos imprevistos da dinâmica discursiva do presidente Bolsonaro nesse exato momento? O primeiro ele não esperava que os governadores marchassem tão firmemente em termos das posições restritivas, né? Não havia essa percepção de que haveria um posicionamento tão claro, tão convicto, tão decidido dos governos estaduais em termos de políticas de isolamento social. E, de outro lado, ele não esperava também que o ente mais popular do seu governo subitamente fosse um ministro que ele nem considerava um dos ministros mais importantes. Então, esses 2 componentes são de fundamental importância, né? E à medida que a gente separa esses 2 componentes, a gente tem uma outra questão que é importante nesse momento, que é o fato de que o próprio ministro da Saúde, ao entender pelos recados dados que, né, tanto o seu caminho como as suas escolhas políticas e a sua sobrevivência no governo estão limitadas pelas circunstâncias, decidiu parar de fazer composição com o presidente. Significa dizer o quê? O ministro assumiu uma fala que é fundamentalmente dizer, eu, né, ministro da Saúde, vou guiar as minhas ações por um componente técnico. E aí eu vou pegar aqui uma fala que foi postada por um dos membros da nossa audiência, que é o Matheus Atanã, né, que foi a resposta do ministro ontem. Quem tem mandato fala, quem não tem trabalha. E aí ele completou, me parece, com a frase, eu estou aqui trabalhando. Né? E usou uma expressão italiana, lavoro, lavoro, lavoro. Né? Isso mostra um outro elemento, e aqui eu já vou aproveitar e fazer um comentário em cima do comentário da Flávia. Né? O governo está dividido. O governo está dividido em um extrato que quer jogar para o público militante que apoia o presidente Bolsonaro, para que esse apoio não seja derretido quando a crise passar. O governo tem um outro extrato, que é o ministro da Saúde e alguns ministros que estão mais próximos a ele. Eu diria que nesse momento o ministro da Economia e o ministro da Infraestrutura estão mais próximos do Mandetta, tentando encontrar soluções para resolver os dilemas da crise. E você tem um terceiro grupo, que são os egressos das Forças Armadas, que nesse exato momento se manifestam a partir da liderança do chefe da Casa Civil, que é o Braga Neto. Esse grupo do Braga Neto
tem duas missões específicas. Uma é vender a ideia de que o governo tem um curso de ação a seguir e a outra salvar a reputação das Forças Armadas. Porque aí lembra o seguinte, de maneira fundamental, as Forças Armadas apostaram no governo Bolsonaro e agora, nesse exato momento, há um risco e há uma percepção de risco entre vários membros das forças de que o posicionamento do presidente gere uma situação de conflitividade social e essa conflitividade social acabe gerando efeitos negativos sobre o país e sobre a reputação das forças. Então, esses dois elementos são de fundamental importância para a gente entender esse último esquadro. E aí vem, quando a gente retorna aqui para a fala do ministro da Saúde, o que está muito claro, né? Que o ministro da Saúde decidiu tentar não compor e a gente já tinha identificado isso aqui, para quem acompanha as nossas lives todo dia, isso já estava identificado na nossa live de segunda-feira, né? Que o ministro da Saúde tinha desistido de compor, né? E a linha de ação disso aí chegou ao ponto de que agora o presidente deixou isso claro, né? O presidente pegou e disse, olha, eu e o Mandetta estamos batendo o bico há um tempo já, eu acho que ele devia ser mais humilde no trabalho, só que eu não vou demiti-lo no meio da guerra. E aí o fato novo desse processo é o quê? É que o presidente da Câmara dos Deputados, na manhã de hoje, em uma conferência do Valor Econômico, reforçou o apoio do parlamento ao Mandetta, dizendo, olha, o parlamento apoia o ministro da Saúde. A gente acha que a escolha foi bem feita, a escolha foi feita pelo presidente, o presidente é soberano para fazer suas ações, mas o parlamento apoia o ministro da Saúde. E isso revela duas coisas, e aí eu já volto no seu comentário, tá, Mariana? Muito obrigado por contribuir. E aí isso revela duas coisas. A primeira é, o Legislativo e o Judiciário entenderam que o presidente Bolsonaro quer uma conflagração aberta, né? Devido ao estilo do presidente e a forma, e aí a gente volta lá no início da live, a ideia de construir uma realidade própria, uma narrativa própria a partir da interpretação dos fatos, o parlamento entendeu isso. E aí o que o parlamento tem feito? O parlamento tem tentado tocar as agendas, mas não quer o confronto direto, entende? Ele não quer um embate direto contra o presidente da República, porque isso seria benéfico ao presidente de um lado, mas seria prejudicial ao combate à pandemia de outro. Então, esse é um elemento importante, né? E aí eu vou aqui no comentário da Mariana, vocês já podem começar a mandar as perguntas, tá bem tranquilo, tá? Eu gosto quando é interativo, né? E aí vem, Bolsonaro foi denunciado pelo Tribunal Penal Internacional em Haia. Consegue vislumbrar alguma repercussão no governo em relação a isso? Mariana, eu creio que qualquer fala do governo no sentido a responder essa questão da denúncia sobre contra o presidente Bolsonaro vai ser no sentido de dizer que as instituições internacionais são parte de algum tipo de conspiração e que elas não entendem o que de fato está acontecendo no Brasil. E o governo provavelmente vai usar como instrumento de defesa o fato de que o presidente não revogou os decretos. E aqui está o componente importante da narrativa que a gente tem falado nos últimos dias. Repare no encaminhamento das ações do presidente Bolsonaro. Ele tem partido para o confronto narrativo, mas ele não tomou medidas legais que diminuam as lógicas de isolamento, né? Muito ao contrário. Em alguns momentos ele inclusive solta falas que tem um quê de percepção de ameaça ou algo do gênero, onde ele diz, eu estou com um decreto na mesa pensando em aumentar o número de categorias que são essenciais, né? Isso é uma tentativa de gerar algum tipo de confrontação e um elemento importante dentro da lógica política do bolsonarismo, que é a atenção tem que estar direcionada no presidente o tempo todo, né? O bolsonarismo como estrutura de poder e estrutura de concorrência política não funciona se as atenções estiverem centradas, por exemplo, no ministro da Saúde fazendo fala técnica e falando de isolamento, né? O presidente precisa que todo o tempo toda a mídia, o maior número de cidadãos possível, esteja preocupado em falar com ele, em falar dele, né? É a ideia do clique, não importando se é positivo ou negativo, os cliques têm que estar vinculados ao presidente da República. Esse é o ponto fundamental. E aí, nesse sentido, ele vai forçando, mas do ponto de vista legal, ele toma alguns tipos de ressalva. Por isso que, por exemplo, ele demorou a assinar a MP do auxílio emergencial, porque no fundo, gente,
essa lógica narrativa de confronto é um cálculo estratégico muito bem desenhado, onde o governo aposta que os governadores não vão ceder, eles apostam que os efeitos negativos do Covid vão para a conta de governadores e prefeitos, e no dia seguinte, com a recessão, o presidente pode dizer, viu, eu falei, eu avisei, vocês não quiseram me ouvir. A questão envolve tudo isso, né? E aí vem, espero ter respondido, Mariana, qualquer coisa diz aí. Aí vem uma aqui do Bruno Paixão. Professor, acha que existirá um socorro aos estados por conta da perda do ICMS? Acho que o Congresso puxa essa discussão? Isso será pauta da reforma tributária? Então, Bruno, o que eu tenho visto aí primeiro, foi feita uma nova MP para socorro dos estados via fundos, né? A MP tá assinada já. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje de manhã duas coisas importantes. Primeiro, que a PEC do orçamento de guerra está sendo desenhada sem a influência do governo, mas com um diálogo bom com o Ministério da Economia, e que, de outro lado, também tudo que envolva a reforma tributária tá bem desenhado, e que provavelmente em algum momento, quando a tempestade passar, esse tipo de discussão pode voltar, e que, apesar do governo não ter feito uma proposição sua de reforma tributária, há um bom diálogo entre o Maia e a equipe do Paulo Guedes. Então, acredito que deve entrar nessa linha, ou em algum tipo de socorro emergencial que possa ser definido na próxima semana por discussão congressual, né? O importante aí da sua pergunta, Bruno, e eu te agradeço isso, é o fato de que, em termos de políticas públicas, gente, nesse exato momento, o foco de resolução da crise está no legislativo. É o legislativo que tem gerado o governo, é o legislativo que tem gerado as receitas para que o executivo possa reagir à situação, tá? Vamos aqui ao comentário do Guilherme. Não sei se não tem interrogação, Guilherme, não sei se é pergunta ou comentário, mas eu vou ler, tá? O constante embate entre Estado e Federação também serve como cortina de fumaça para gestões dos governadores, pois apesar de das ações desempenhadas existem falhas cometidas? Sem instante. Para os governadores, em algum sentido, não deixa de ser conveniente o fato de que o presidente Bolsonaro fica criando outros polos de atenção, algumas eventuais incapacidades dos governos em resolver e responder à crise sejam diminuídas do ponto de vista de percepção, entendeu? De maneira clara, o que nós temos dois processos em curso. Um processo em que a corda é puxada do lado dos governadores, muito com o apoio também do parlamento, para que de fato você consiga lidar com os efeitos diretos da crise, né? E há uma outra corda sendo puxada por um pedaço do executivo com o objetivo claro de criar uma nova interpretação da realidade e que vai livrar o executivo dos danos daí derivados. O fato fundamental é que vários estados, e aí, por exemplo, eu recebi outro dia uma planilha em que tinham vários dos comitês de crises construídos em vários dos estados brasileiros. E aí eu fui dar uma olhada nas pessoas, quem elas eram e tal. A maior parte desses comitês de crise é eminentemente político. Eles não têm um componente técnico. Então, assim, sem um componente técnico, e aí eu estou falando do epidemiologista ao profissional de finanças, a capacidade de resposta desses comitês de crise é bastante lenta, é bastante limitada. Eu, especificamente, tenho cooperado com comitês de crise em alguns estados, né? No sentido de dar subsídios técnicos e informacionais para a tomada de decisão. E aí, três premissas que a gente tem sempre falado tem que ter consenso político, tem que ter transparência informacional e tem que ter precisão naquilo que você for fazer. Esses elementos hoje, com a guerra narrativa que a gente tem do Bolsonaro, ora com os governadores e agora contra o seu próprio ministro da Saúde, geram uma difusão interpretativa que serve muito bem ao propósito político e eleitoral de sobrevivência do bolsonarismo, mas ainda não responde todas as perguntas e, em menor escala, atende aos governadores que estejam tendo maior dificuldade para lidar com a situação. Agora, eu creio também, aproveitando o seu comentário, que um ponto importante, um diferencial importante do que acontece no Brasil em comparação com o que acontece, por exemplo, em outros países, é que no caso brasileiro em específico,
há uma percepção de maior consenso dos governadores acerca da gravidade da situação. E para você ter uma ideia, nos Estados Unidos hoje, onde você tem um número de casos muito grande, somente no dia de ontem estados como a Geórgia e a Flórida decidiram partir para ações de algum tipo de isolamento. O que mostra que em um país como os Estados Unidos não houve tanto consenso, apesar do executivo ter agido de maneira mais rápida, né? E aqui a gente tem uma outra pergunta do Bruno. O governo usará isso como moeda de troca em momento de crise? Então, Bruno, eu não sei se o governo vai usar como moeda de troca, porque tem uma questão fundamental, né? Nesse exato momento, a capacidade de articulação do governo junto ao Congresso, junto aos propositores legislativos e também junto aos próprios governadores é muito limitada. Então, me parece que todas as iniciativas têm caído no colo da Câmara e do Senado e eles têm avançado aí. Até mesmo, e aí esse é um ponto importante que eu vou aproveitar o seu questionamento, até mesmo quando a gente fala, por exemplo, da eventualidade do presidente Bolsonaro baixar um novo decreto em que ele mude as regras, de isolamento ou de serviços essenciais, de maneira fundamental, o Congresso pode derrubar isso via decreto legislativo, entende? E nesse aspecto, o parlamento virtual, isso quer dizer, as votações virtuais têm sido muito, muito rápidas. Então, o presidente sabe e deve estar bem assessorado nesse aspecto de que até um novo decreto dele pode ser derrubado pelo legislativo. Então, eu não sei se o governo vai ter tanta capacidade para fazer moeda de troca, né? Eu creio que isso é um processo que a gente vai precisar de um pouquinho de mais tempo para observar, tá? Oi, André, bom dia aí. Em Israel, a vacina já está em estágio finais e nos Estados Unidos foi eficaz em ratos. O senhor acha que esse ano mesmo a crise pode ser minimizada? Isso fortaleceria o presidente? Então, André, eu não posso comentar da questão de Israel porque eu não vi nenhuma notícia sobre essa questão da vacina israelense, tá? As vacinas que eu sei que estão em estágio mais avançado são uma vacina alemã, que ainda não entrou no teste em seres humanos, e uma vacina americana que está sendo feita pela Johnson & Johnson. E que também só vai começar a ser testada em seres humanos no mês de setembro. Essa de Israel eu desconheço. O que eu sei de métrica, e aí observando algumas falas, principalmente do FDA, que é a autoridade americana que cuida de medicações novas, e do Exército Americano e de algumas autoridades do Ministério da Saúde do Brasil, é que ninguém, nem a mais otimista das pessoas, trabalha com a ideia de que uma vacina esteja pronta para uso e escalável em menos de um ano, tá? Então, assim, entre 1 ano e 18 meses, 1 ano e 1 ano e meio é o prazo que as autoridades têm dado para que a vacina esteja pronta, porque aí eu não sou epidemiologista, mas vou fazer só um pitaco aqui, baseado em um comentário que eu vi do Átila, tá? Tão importante quanto a vacina estar pronta, e aí eu passo para sua segunda e a terceira pergunta, tão importante quanto a vacina estar pronta, André, é o fato da vacina ser possível de ser feita em larga escala, né? E aí o Átila, por exemplo, no Twitter, ele diz que o ideal seria que a vacina do Covid viesse do ovo, né? Que essa vacina que a gente toma para gripe é uma vacina que é feita no ovo, então ela é escalável muito rapidamente, né? Dependendo do jeito que a vacina for feita, ela tem que ser feita e escalável de maneira muito, muito rápida, né? E aí o ponto importante em algum momento a gente vai ter um remédio, em algum momento a gente vai ter uma vacina, provavelmente, né? O elemento fundamental é que a chegada do remédio e da vacina são importantes? São. Eles podem ajudar a reputação do presidente? Podem. A questão fundamental é quanto tempo a estratégia de embate do presidente aguenta. Entende? E aí o que me parece é que a estratégia do presidente é feita a partir da perspectiva de que a crise passa em 3 meses porque eles têm a China como horizonte. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, nenhum país, ou especificamente o Brasil, não possui tantos recursos abundantes quanto a China para fazer o que a China fez. E aí eu vou te dar um exemplo, tá? A China construiu um hospital em 10 dias, né? O Reino Unido ontem inaugurou um hospital também de 4.000 leitos que eles fizeram em 9 dias, né?
A questão fundamental é, o Brasil tem meios, recursos, capacidade para construir esses hospitais tão rapidamente? Eu espero que sim. Mas aí a gente tem uma dificuldade, né? Que vem a dificuldade dos insumos. Vamos falar abertamente. As compras que o Ministério da Saúde havia feito na China foram canceladas. Então a gente tem um problema aí no horizonte. Me parece que o risco, e aí vem um ponto, o presidente Bolsonaro, em toda a sua trajetória política, sempre gostou de lidar com o risco. E a estratégia dele agora é muitíssimo arriscada. O fundamental é saber se essa estratégia sobrevive e quanto tempo ela sobrevive. E nesse aspecto, me parece que há um grau de isolamento da presidência da República hoje, que optou por esse isolamento à medida que quer falar só com a sua própria militância, mas isso ainda pode ser revertido. A questão fundamental é saber se o presidente quer que isso seja revertido. Porque em algum momento ele vai tentar reverter, em algum momento ele vai tentar ser parte da solução. Vamos pegar, por exemplo, votação do auxílio emergencial. O que o presidente fez, né? O governo não participou da discussão do auxílio emergencial. O Paulo Guedes falou isso por alto em um discurso e depois todo o processo foi feito dentro da Câmara dos Deputados. Na hora que o projeto foi aprovado, o presidente correu no Twitter e falou que ele tinha sido responsável pela aprovação, né? O ponto fundamental é que uma parte considerável das pessoas entende que não foi e outra parte das pessoas não se importa com quem aprovou, mas quer o dinheiro na conta. E aí vem o problema, né, de operacionalização. O governo demora demais a fazer o pagamento, tá? Espero que eu tenha respondido sua pergunta, André. Qualquer dúvida, manda de novo aí, tá? E aí tem aqui um comentário do Renato Rangel. Bolsonaro vem separando extraordinariamente presidência e governo. Ele é oposição do seu próprio mandato? Renato, é uma pergunta muito boa. O que me parece é que o governo está dividido, né, em várias esferas. A gente falou disso aqui uns minutos atrás. E nessa divisão, o governo tem oposição e situação a si mesmo. Essa característica, em algum sentido, já aparecia antes, tá? Vamos lembrar aí das questões do orçamento impositivo, antes do Covid chegar, ou das próprias discussões da reforma da Previdência dos militares. O governo é um governo que tem um nível de disfuncionalidade maior do que a média, que a gente desejaria em um governo estável, e tem um nível de diversionismo que está embutido no fato de que o presidente Bolsonaro precisa o tempo todo manter as bases dele coesas, né? E para manter as bases coesas, o presidente em alguns momentos volta atrás na sua palavra, que é, por exemplo, dizer, quando a gente estava falando da regra de orçamento impositivo, o presidente tinha feito um acordo via Casa Civil com o parlamento, e na hora que o acordo foi para a mídia, o presidente foi nas redes sociais dele e falou: eu não fiz acordo nenhum, não. Então, esse padrão de oposição e situação dentro do próprio governo já existia no governo Bolsonaro desde o seu início. O ponto fundamental, se você me permite, Renato, é que hoje, tendo em vista a gravidade do processo que a gente enfrenta, essas rachaduras ficaram mais aparentes, entendeu? Em algum sentido é fazer isso aqui, ó. Imagina que esse copo que eu tô aqui, que é o copo que eu tô me hidratando, imagina que esse copo tem pequenas rachaduras, né? E quando ele tá vazio, as rachaduras não são aparentes. Mas quando você coloca água, as rachaduras ficam mais visíveis. E aí esse é o ponto específico. A atual conjuntura em que vivemos, né, a pandemia de Covid-19, é a água colocada dentro do copo que é o governo Bolsonaro e mostra as falhas decisórias, as dificuldades de implementação de políticas públicas de maneira mais visível, né? Então, esse ponto que você muito bem designou é isso. E em algum sentido, como o Bolsonaro tem uma percepção de realidade que é muito ancorada no fato de que ele precisa manter sua militância unida a qualquer custo, ele, entre manter o governo funcional e ter o apoio da militância, ele sempre vai escolher manter o apoio da militância, mesmo que isso custe alguma disfuncionalidade ao governo. Bebendo minha aguinha aqui e se hidratem, pessoal. Vamos lá? Próxima pergunta. Pode mandar aí, gente, né? E aí, aproveitando esse elemento, qual é a grande dificuldade que nós temos nessa exata conjuntura em termos de compreensão do governo? É o fato de que a Casa Civil está tentando dar coesão de um lado, né? O Ministério da Saúde tentando combater o Covid de outro,
né? Aceitando em algum sentido a coordenação da Casa Civil, mas o presidente joga contra. E aí vem um ponto importante que eu vou usar uma frase de uma entrevista do general Vilas Boas que saiu na manhã de hoje. General Vilas Boas foi comandante do Exército e talvez um dos grandes cabos eleitorais da vitória de Bolsonaro, né? O general Vilas Boas soltou a seguinte frase, ele disse: ninguém tutela Bolsonaro, que significa dizer o quê? Bolsonaro faz as coisas do jeito que quer, quando quer, do jeito que melhor lhe aprouver, né? E eu acho que esse elemento é importante de compreensão para o processo, né? O fato de que o presidente não é tutelado é muito instintivo e fez um cálculo de que ele prefere preservar o próprio governo, ou melhor, preservar a própria reputação, tendo em vista que o outro lado, que é assumir uma posição de combate à crise de maneira clara, pode realçar suas incapacidades de resolução do problema, ele segue claramente uma estratégia que é de ataque. Ele ataca as outras instituições, ele ataca a ciência, ele ataca aqueles que de fato não consideram que a postura dele é a melhor postura diante do processo. Isso tem um custo em termos de políticas públicas, tá? Qual é o custo disso em termos de políticas públicas? Você tira a efetividade dos processos, né? Porque, de um lado, enquanto o ministro da Saúde, que não tem cargo eletivo, diz, né, que o importante é se você pode ficar em casa, o presidente de outro lado diz que não, que você deve sair para a rua. E de outro lado ele diz, olha, se eu tiver a possibilidade de fato abraçar o povo, mesmo o povo contaminado, eu vou lá abraçar o povo, você cria uma difusão interpretativa que tira a força da política pública no momento em que ela é implementada. Sobretudo tendo em vista o fato de que há uma tragédia de recursos escassos, gente. Não tem exame para todo mundo, não tem remédio para todo mundo, não vai ter respirador para todo mundo. É isso que a gente está falando, esse é o panorama. Você não está ficando em casa porque você é bom. Você está ficando em casa porque você pode. E se você pode ficar em casa, você tem que aproveitar isso e se cuidar, tá? Esse é o ponto. Aí aqui tem um comentário da Thelma. Obrigado, Thelma. A pandemia gera instabilidade econômica e o desemprego. Mas antes disso, a crise na saúde pública era um desafio do governo, né? Antes disso, política pública. Ah, tá, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar, Thelma, que eu não entendi muito bem. Acho que eu comi uma palavrinha. A pandemia gera instabilidade econômica e desemprego, né? Eu diria que a pandemia gera primeiro mortes, depois instabilidade econômica e desemprego, né? Tá, eu colocaria nessa ordem. Mas antes disso gera o desafio de saúde pública. Isso, concordo com a sua ordem. O desafio do governo é achar um meio termo entre esses problemas, certo? Sim, o desafio do governo é achar um meio termo entre esses problemas. E aí vem. Internacionalmente, Thelma, o que nós temos de referência é que governos que optaram por ações de restrição de movimentação social, isso quer dizer, de contato social, melhor dizendo, governos que optaram por restrição de contato social puderam efetivamente ser mais bem-sucedidos no combate ao Covid-19. E aí eu vou te dar um dado. Enquanto que na Itália você tem mais de 1.000 mortes diárias em alguns dias, né? A Alemanha chegou hoje no seu 1000º óbito de Covid-19. É lamentável 1.000 pessoas morrerem dessa doença? É lamentável. Mas, de fato, é um componente que mostra que a política pública construída pelos alemães até aqui para lidar com a pandemia tem sido bem feita. E, de outro lado, um país como a Suíça, que é um país muito rico, optou por não fazer restrição de convívio e o número de casos explodiu. Se você fizer um cálculo matemático, isso está no Twitter do Rodrigo Zaidan, né? Se você fizer um cálculo matemático de proporção, o nível de mortes na Suíça hoje, se for jogado para um país como o Brasil, daria 500.000 mortes. Então esse é o ponto. E aí o governo tem que encontrar uma curva de Phillips. Qual é o processo? Quando você encontra esse ponto de equilíbrio, que é a curva de Phillips, né? Para encontrar a curva de Phillips, você precisa de consenso político. E nesse exato momento, a postura do presidente de negar ou de partir para o confronto diminui a capacidade do Estado e do governo brasileiro de alcançarem esse ponto de equilíbrio, tá? E aqui eu tenho mais 2 comentários. Espero que eu tenha respondido aí, tá? O primeiro da Gabriela. Pode comentar sobre o pedido do jejum nacional que o Bolsonaro fez para a população? Como ele usa a religião para manter apoio? Então, Gabriela, professora Gabriela, muito obrigado pela sua pergunta, tá?
de maneira fundamental nessa estratégia do Bolsonaro, o que ele percebeu? Ele precisa manter a militância. Ele tem como uma parte considerável da sua fotografia de votos eleitores que estão nas classes C, D e E e que são majoritariamente evangélicos, né? À medida que ele se nega a falar de fato que o problema é sério, que as pessoas deveriam ficar em casa, que o governo devia fazer mais, ele tem que encontrar alternativas narrativas. A primeira foi negar os fatos, a segunda foi dizer que o Brasil não podia parar, a terceira é essa ideia de que ninguém fica para trás, mas aí isso também foi arrebentado pela dificuldade em pagar o auxílio emergencial que o governo tem tido até o presente momento, e aí ele sai com uma nova, que é tentar ativar os grupamentos políticos evangélicos que lhe deram apoio, né? A ideia do jejum, em algum sentido, vem colocar que o presidente está engajado do ponto de vista religioso e que o presidente é uma figura religiosa. Isso vai funcionar? Eu não sei te dizer, né? Porque, de fato, uma questão fundamental é que, para muita gente, nessa exata conjuntura, com 2 semanas de medidas restritivas na maioria dos estados brasileiros, o jejum deixou de ser uma opção e se tornou um processo concreto, né? Então, o presidente vai dando uma cartada, e aí vem um ponto importante nessa estratégia. O presidente vai tentando colocar elementos que, de fato, testem os espaços onde ele ainda tem militância. O jejum é um desses testes, é a tentativa de criar uma dissensão. Quem é evangélico está com Bolsonaro, quem não é evangélico está contra Bolsonaro. Isso vai funcionar? Não sei dizer, né? Mas é uma cartada. O presidente não joga na defensiva, ele só joga na ofensiva. Então, o jejum é mais uma dessas, né? Vem aqui um comentário do Guilherme. Obrigado, Guilherme. A falta de testes faz com que os números reais de casos e mortes sejam estimados ou apresentados com atraso. Qual o impacto disso na elaboração de políticas públicas? Guilherme, eu acho que o impacto disso em termos de elaboração de políticas públicas é que, de maneira fundamental, o governo está atrasado, né? O governo é reativo. E essa é uma dinâmica muito clara em termos de políticas públicas, né? Todas as políticas públicas, em qualquer caso, não é só Covid, o governo reage com atraso. Se tem um elemento importante de política pública o governo está sempre atrasado. O problema fundamental em termos de Covid-19 é que a parede que espreme, né, a tomada de decisão é muito curta, é muito próxima, né? Em 2 semanas tudo arrebenta. Então, eu creio que a nossa vantagem, de outro lado, ao mesmo tempo que a gente tem um problema, a nossa vantagem é que a existência de um sistema unificado de saúde dá a possibilidade de você reagir melhor. Agora, a subnotificação vai acontecer no Brasil e ela acontece em todo lugar. Eu lembro de uma entrevista do diretor do Albert Einstein em que ele disse que a gente deveria, para ter uma percepção exata de casos e mortes, pegar os números oficiais e sempre multiplicar por 15, que é o que eu tenho feito. Todos os dias eu vejo os números oficiais e multiplico por 15, e aí eu tenho uma ideia mais ou menos de como a subnotificação está correndo, tá? E aí vem Leonardo. Como você observa o embate entre militares e olavistas atualmente? Com a chegada do Braga Neto no governo, os militares se fortaleceram na prática? Eu acho que sim, Leonardo, os militares se fortaleceram. A questão é que os olavistas estão todos em volta do presidente da República, criando elementos narrativos para ele continuar tendo a capacidade de fazer esse confronto, né? Outra pergunta, Matheus. O governo tem perdido energia em disputas de protagonismo e perdido o timing para a adoção de uma ação de guerra para combater o vírus? Concordo plenamente. O governo tem perdido energia na ideia do confronto, em vez de deixar o Mandetta trabalhar e apoiar o Mandetta, por exemplo. E o governo tem perdido o timing de assumir-se como protagonista, né? Eu conversei com um parlamentar, que é um amigo muito querido, e ele me disse o seguinte, cara, e ele é um parlamentar muito moderado, tá? Ele disse, cara, o Covid-19 foi a oportunidade do Bolsonaro se tornar o maior estadista da história do Brasil. Ele precisava simplesmente ter feito a coisa certa, porque não tem o jeito certo de fazer a coisa errada. E o presidente perdeu a oportunidade, né? Isso pode ter um custo eleitoral para ele. Agora é saber o que vai acontecer. E aí tem uma última pergunta aqui. Pós-Covid, o impeachment é inevitável? Hugo, eu não sei se é inevitável, tá? Mas de maneira fundamental o que a gente vai ter é que o pós-Covid vai direcionar as atenções do parlamento para outras causas. E aí uma questão que um professor que eu tive, que é o professor Paulo Kramer, sempre diz, o parlamento não se vinga com pressa, o parlamento se vinga devagar, né?
Então, as falas dos parlamentares, dos chefes das casas, né, do Alcolumbre e do Rodrigo Maia hoje, ao dizerem que não pensam em impeachment, eles pensam em combater a crise, é um sinal de que em algum momento essa discussão pode surgir. Mas aí eu retorno. O fato de existir um diálogo, um debate sobre impeachment no pós-Covid tem muito mais a ver com a estratégia do Bolsonaro do que com a vontade dos parlamentares. É o presidente que vai dar os subsídios para isso, né? É o presidente que de fato vai criar os meios e os instrumentos para que a discussão de um eventual afastamento dele se configurem ou não no curso do tempo. Cabe a ele evitar essa narrativa. O problema fundamental é que ele optou, nesse exato momento, por uma estratégia que é de confronto, que se der certo na visão dele, ele sai fortalecido, né? E o parlamento, as outras instituições saem queimadas desse processo, mas que até o presente momento tem dado muito mais danos do que resultados, e o presidente está isolado, forçando uma narrativa que não se sustenta pelos fatos, né? Esse é o ponto fundamental. Gente, nós chegamos a 12h46, nós temos mais de 40 minutos de live. Então, se alguém tiver uma última pergunta, eu respondo. Se não, eu vou encerrando por aqui e a gente se vê, hoje é sexta, né? E aí a gente se vê na segunda, repercutindo os principais elementos do fim de semana nessa conjuntura política que é, ao mesmo tempo, tão interessante e tão complexa para a gente. Se alguém tiver alguma última pergunta, eu respondo, né? E aí vem um comentário do Renato aqui, vou responder a do Renato então e depois eu encerro. Pela narrativa de Bolsonaro, ele aposta no sucesso do isolamento social associado à crise financeira para poder reafirmar que a gripezinha quebrou o Brasil? Em algum sentido, sim, Renato. Me parece que a estratégia do Bolsonaro é dizer, no pós-Covid, que as medidas excessivas do parlamento, dos governadores e dos prefeitos resultaram na quebradeira econômica. E aí ele vai poder dizer que a quebradeira econômica não está na conta dele. O cálculo até agora é esse. O que ele espera é que as condições climáticas de um lado, a resiliência dos governadores de outro e o SUS de outro impeçam que o Brasil passe por cenas como a gente está vendo em Guayaquil, no Equador, onde o exército está tendo que ir na rua recolher mais de 300 corpos por dia, né? Esse é o ponto. Ele aposta, a minha hipótese é que a aposta é essa, né? Agora, é uma aposta de altíssimo risco, tá bom? Gente, então é isso. Eu respondi aqui a última pergunta, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês que assistiram a live de hoje. Peço para que vocês sigam a minha página aqui no Instagram, Creomar de Souza. Sigam a minha página no Twitter, Creomar de Souza. Sigam a página da Dharma, Dharma Politics no Instagram. Sigam a página da Dharma no Twitter, Dharma Politics. Se você tiver LinkedIn, a Dharma também coloca muitos materiais gratuitos no LinkedIn. Sigam a gente e avisem os amigos, compartilhem. Vamos fazer esse projeto crescer e se tornar mais forte. A live vai ficar disponível aqui no Stories, tá bom? E vai para o meu canal no YouTube, que é o Creomar de Souza. No mais, eu peço para que vocês sempre lavem as mãos, cuidem dos idosos, cuidem de si mesmos e fiquem em casa, tá bom? Se não puder, não tem jeito, tem que trabalhar, mas toma as precauções, tá? Se cuidem e lembra, a análise não é conversa de bar, a análise é feita com racionalidade e critérios técnicos, tá? Até segunda, gente. Um beijo, tchau, tchau.